Vamos lá, galera. Bora lá. Tá aparecendo aí pra vocês? Tudo certo? Manda um ok aí que eu vou começar, galera. Manda um ok. Manda um joinha aí. Ok, tá tudo certo, tão me vendo. Então vambora. Vambora. Pessoal, vamos lá. Roleta, tá? A maioria de vocês que estão aqui nunca tiveram um primeiro contato com a roleta e eu vou trazer para vocês de forma bem direta, bem simplificada e bem objetiva. A roleta, ela é um jogo que não é um jogo novo, é um jogo antigo que é liberado em vários países, em vários lugares, tá? Não é um jogo proibido. No Brasil, nós tivemos aí um momento obscuro com relação aos jogos de cassino, mas esse ano o governo resolveu abrir os olhos e ver o quão lucrativo é esse mercado e acabaram então liberando, dando um passe aí de confiança para que as casas entrassem no Brasil. Então, a partir de janeiro, todas as casas que já estão na lista de regulamentação do nosso país, do nosso governo, elas poderão rodar normalmente como uma empresa aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. As casas que nós jogamos, as casas que eu solto para vocês ali no nosso grupo, no meu Instagram, são todas casas de 100% de confiança, são casas 100% confiáveis, ou seja, você pode pegar o seu dinheiro, você pode colocar ali, você pode esquecer, cara, se você entrar ali daqui 30 dias, o seu dinheiro vai estar lá ainda, tá? Então, para uma casa de aposta quebrar, gente, olha, é bem difícil. Eu tô para dizer que esses sites, tanto quanto do POC, quanto o PlayPix, né, esses sites que a gente trabalha chegam a ser mais seguros de depositar o nosso dinheiro do que os próprios, alguns, né, não todos, mas do que alguns bancos aí. Então pode colocar teu dinheiro lá, pode ir sacando na medida que você for utilizando e assim vai. Então as casas que nós jogamos são casas confiáveis, estão na lista do governo, vão ser regulamentadas e passam a rodar de forma regular a partir do dia 1 de janeiro. Então essas casas precisaram pagar um valor milionário para conseguir esse passe livre. Então aí vocês já conseguem perceber que é onde separa, né, os homens dos meninos. Por quê? Porque uma casa para pagar o passe livre no nosso país, ela precisa ter dinheiro. Então, se elas estão na lista de regularização, isso significa que elas estão dispostas ou já pagaram esse valor, então significa que elas têm muita grana mesmo, tá? Então, vamos lá. A roleta, ela é um jogo que parece complexo, mas ela não é complexa. Por quê? Porque ela é um jogo que tende a facilitar os modos e abranger as formas de você operar nela. Por exemplo, nosso primeiro contato com ela, nós percebemos que ela tem uma roda onde uma bolinha é lançada pela dealer, que é essa moça que está no outro lado da tela, de forma real, de forma verdadeira, ou seja, da mesma forma que nós estamos aqui assistindo ela, ela está lá no outro lado também trabalhando nesse exato momento ao vivo. Ou seja, se eu mandar uma mensagem aqui para ela mandar um alô para mim, ela vai mandar. Eu fiz isso ontem com a galera e ela manda na hora. Por quê? Porque ela tá ali mesmo. O que tá aparecendo aqui na minha tela vai aparecer na tela de vocês também quando vocês entrarem. Então é essa confiança que os jogos ao vivo passam, diferente de outros jogos. Por exemplo, quando você vai jogar Tigrinho, quando você vai jogar algum tipo de slot, você vai perceber o quê? Você vai perceber que o que aparece na minha tela não aparece na tua também. Ou seja, eu posso colocar na mesma plataforma que você, colocar lá no Tigrinho e eu apertar o botão e eu ganhar, e você apertar o botão e não ganhar. Agora aqui não. Aqui o que aparece pra mim aparece pra você. Ou seja, se eu jogar no 32 e você jogar no 32 e eu ganhar, você ganha também. Então é esse nível de confiança que os jogos ao vivo nos transmitem. Mas não significa que não existam dias de manipulação no mercado. Ou seja, dias que nós vamos fazer as análises e a gente chega a uma conclusão de que a região que a jogada vai buscar é tal região e o mercado corresponda de forma completamente diferente. Assim como nós já pegamos dias bons, nós também já pegamos dias ruins. Então, assim como qualquer jogo, nós estamos expostos aos riscos. Mas
quando nós entramos e jogamos e sabemos o que nós estamos fazendo, quando nós analisamos, nós temos pelo menos o básico, nós já partimos de um ponto que as outras pessoas não partem, porque a maioria das pessoas entra aqui e joga de qualquer forma, ou joga na cor, ou joga nos números baixos, ou altos, ou em dúzias, ou em colunas, de forma bem simplista. Agora, quando nós analisamos, nós já temos um ponto a favor, um ponto ao nosso lado. Nós estamos estudando o mercado, nós sabemos a tendência do mercado. Então, quando a gente encaixa no dia certo, gente, é uma brincadeira bem legal de fazer, porque realmente a gente triplica, a gente... Olha, 10 vezes, 100 vezes, 250 vezes o valor que a gente depositou. Então imagina você colocar 1.000, né? E você vai lá, coloca uma fichinha de 1.000 e um número, pega um multiplicador de 250 vezes e faz 250 mil com uma fichinha de 1.000. Claro que isso é muito difícil de acontecer, você acertar um número só com uma ficha de 1.000, um multiplicador, mas são essas possibilidades que a roleta nos traz, tá? Então aqui no nosso primeiro contato nós temos a dealer, que é essa moça que está ao vivo no outro lado da tela. Nós temos esse primeiro quadrante que é composto por 37 números, tá? Do 0 ao 36. Logo ao lado à direita nós temos a pista, ou a race, como muitos costumam chamar. Eu geralmente nas nossas lives eu chamo de race, mas vocês também podem chamar de pista. Essa é a pista. Qual a diferença do quadrante para a pista? No quadrante nós temos todos os números organizados de forma sequencial, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dessa forma vai até o 36. Só que percebam que a roleta, aqui onde está a bolinha, ela não está organizada dessa forma. O 0 não está no lado do 1, o 1 não está no lado do 2, o 2 não está no lado do 3, o 3 não está no lado do 4. Então a pista ela funciona exatamente para isso. Por quê? Porque a pista, a race aqui, ela está organizada de forma que a roleta também está organizada. Então aqui ó, o 0 está no lado do 26. Aqui o 0 está no lado do 26. Então aqui nós temos uma visão circular de como a roleta está organizada. Então nós podemos jogar tanto nesse primeiro quadrante quanto nesse segundo quadrante, tá? São 37 números, mas todos os números em específico pagam vezes 36. Ou seja, aqui é onde fica as fichas e os seus valores. Se eu colocar 15 aqui, vai ser R$15 por clique. Se eu colocar R$50 vai ser R$50 por clique. Então, cada vez que eu escolher uma ficha, eu tenho que ter ciência que essa ficha vai ser determinada com o valor que eu estou apostando. Então, se eu colocar uma ficha de 15 e colocar 10 fichas na mesa, eu estou apostando R$150, mas caso a bola caia, por exemplo, no 36 caiu agora, e eu coloquei uma ficha de 15 no 36, esse valor é multiplicado por 36 vezes também. Ou seja, eu ganharia 500 e poucos reais com uma ficha de 15, apostando no total R$150. Então ela funciona dessa forma, tá? Para a roleta ser um jogo justo, ela deveria pagar 36 vezes e ter apenas 36 números na sua mesa. Mas a roleta não funciona dessa forma. Por quê? Porque nós costumamos dizer que o 0 é o número da casa. Ou seja, se fosse um jogo de 50% a 50% de possibilidades, deveria ter apenas do 1 ao 36. Porque ela paga vezes 36. Aí seria um jogo justo. Mas como ela tem o 0, a casa tem um número a mais. Então isso aumenta a possibilidade da casa ganhar mais vezes do que você. Por isso que quando nós entramos para operar e nós temos um resultado bom, nós não ficamos insistindo. Porque nós sabemos que a longo prazo, num período longo, a casa tende a bater mais números do que nós. Então a casa ela tem 37 números e nós temos a possibilidade de multiplicar apenas por 36. Então, por isso que na maioria das apostas, nós pegamos e preenchemos o 0. O 0, assim como a dealer, eles podem representar alguns pontos importantes para nós, tá? Muitas vezes a mesa está seguindo algum fluxo ou algum algoritmo e do nada vai lá e cai um 0 e quebra toda a sequência que a mesa está vindo até então. Ou seja, o 0 ele representa para nós uma quebra de algoritmo ou muitas vezes uma quebra de direcionamento aí nos padrões que a mesa está formando. Da mesma forma que a dealer, quando chega no seu horário, quando encerra o seu ciclo na mesa, ela é trocada, vem outra mulher e substitui ela. Da mesma forma
que isso também significa para nós uma mudança de ciclo, uma mudança de padrões muitas vezes, tá bom? Então a gente observa até a mudança de dealer, até a ficha zero, isso são sinais para a gente ficar bem ociosos e espertos com o decorrer do jogo que nós estamos jogando. Então aqui nós temos a mesa, existe uma forma bem simples de se apostar nesse quadrante, eu já vou passar para vocês, espera só a bolinha terminar o ciclo para mim selecionar aqui para vocês entenderem, tá? Esse quadrante é separado de forma bem simples. Aqui nós temos o primeiro quadrante, do 1 ao 12, que é chamado de primeira dúzia, ou seja, primeira dúzia por quê? Porque tem 12 números, tá? Quando a gente vai lá e compra uma dúzia de ovos, é considerado uma dúzia por quê? Porque tem 12 ovos. Então a primeira dúzia é para vocês gravarem. A primeira dúzia é o quê? São os primeiros 12 números, tá? Então a primeira dúzia nada mais são do que os primeiros 12 números. Eu posso tanto selecionar eles um por um, assim, com fichas, como eu posso selecionar eles de uma só vez, por exemplo, colocando uma ficha só nesse quadradinho ali que está marcado com o número 1 ST12, tá? Que é a primeira dúzia. Então eu posso pegar todos eles de uma vez só para facilitar a minha aposta, ou eu posso jogar de forma direta em cima deles, que também aumenta a minha possibilidade de retorno, tá? Por quê? Porque a dúzia paga 3 por 1. Se eu colocar R$50, ela me devolve 150 caso a bolinha caia nessa região desse primeiro quadrado. E claro, se eu apostar nesse primeiro quadrado, tá? Então a dúzia, sempre que eu fazer uma aposta de dúzia, ela vai pagar 3 por 1. Mas eu posso apostar tanto na primeira dúzia, quanto na segunda dúzia, quanto na terceira dúzia, tá? Qual a diferença da primeira para a segunda e para a terceira dúzia? Nenhuma, gente. Na primeira dúzia nós temos os primeiros 12 números do quadrante. Na segunda dúzia nós temos o segundo quadrante de 12 números, do 13 ao 24. São 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o segundo quadrante de 12 números são chamados de segunda dúzia. Na terceira dúzia, mesma coisa. É o terceiro quadrante, é a terceira divisão de 12 números do quadrante. Então, nós temos do 25 ao 36 que formam a terceira dúzia, os terceiros 12 números, ok? Então, primeira, segunda e terceira dúzia. Então, nós podemos jogar só em cima delas. Por exemplo, aqui caiu no 35, caiu na terceira dúzia. Agora, nós temos o número que caiu, nós temos o número 5, caiu na primeira dúzia, tá? Então, ó, caiu na terceira dúzia, caiu na segunda dúzia, agora caiu na primeira dúzia. Então, a segunda, terceira, primeira. Se fosse para fazer uma análise aqui, né, de sequência, claro, dos últimos 3 números, nós iríamos aqui na segunda dúzia, tá? Então, ó, eu vou fazer uma jogada aqui na segunda dúzia com uma ficha pequena de R$15 só para vocês entenderem. Não significa que vai cair agora na segunda dúzia, eu só estou explicando para vocês como funciona. Então, eu apostei R$15 na segunda dúzia para ter um retorno aí de 45, tá? Então, estou fazendo de forma direta só para vocês compreenderem como se aposta em dúzia. Isso aqui é o ABC da roleta. Tá? Quando nós falarmos, por exemplo, entra lá na segunda dúzia, na primeira dúzia, é sobre isso que nós estamos falando. Ó, bateu aqui no primeiro número da terceira dúzia. Um número antes bateria na nossa observação aqui da segunda dúzia, mas está tudo bem. É para vocês entenderem. Então nós podemos jogar na primeira, na segunda e na terceira dúzia. Aqui paga 3 por 1, mas se eu jogar uma ficha em cada número, ele vai pagar vezes 36. Essa é a diferença. Se eu jogar no número direto e a bolinha cair, paga vezes 36, mas se eu preencher toda a dúzia, ele vai pagar 3 por 1. Então, a chance é maior de bater em uma escala dessa, mas também nós não temos um lucro tão alto quanto se jogássemos de forma direta no número específico, tá? Então, aqui nós temos a primeira, segunda e terceira dúzia. Logo após, aqui no final do quadrante, nós temos as colunas, pessoal. As colunas funcionam da mesma forma de pagamento das dúzias. Pagam 3 por 1. Ou seja, se eu apostar R$50 aqui na primeira coluna, ela vai me devolver exatos R$150. Então, nós temos aqui, ó, a primeira fila de forma horizontal. Primeira coluna, logo acima nós temos a segunda coluna e logo acima nós temos a terceira coluna, ok? Então nós podemos pegar a fila inteira aqui nas colunas, ó. Vou pegar aqui de forma aleatória, tá? 2 colunas, a segunda e a terceira coluna. Coloquei R$60. Então a tendência é voltar o triplo do valor que eu coloquei. Então eu coloquei R$30 por ficha, então a tendência aqui é voltar 90, tá? Protegi 2 casas, deixei uma de fora, vou ter
R$ 30 de retorno por jogada. Lembrando que eu estou jogando aqui sem observação nenhuma, só para vocês verem como a mesa funciona. Ó, bateu aqui na primeira dúzia, beleza, não tem problema, tá? Mas eu posso apostar de forma direta, tá? Na primeira, na segunda e na terceira dúzia. São maneiras fáceis de jogar. Logo aqui embaixo, nós temos o quê? Os números baixos. O que são os números baixos de forma bem direta? São todos os números do 1 até o 18, ou seja, ó, veja, perceba, quando eu coloco uma ficha aqui, eu pego toda essa gama de números do 1 ao 18, mas o 0 não inclui. O 0 não inclui nenhuma dessas apostas. Por quê? Porque o 0 é da casa. Então, todas as vezes que você for fazer uma aposta dessa, ou em dúzias, ou em colunas, você deve lembrar, pô, o 0 não está selecionado. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma fichinha ali, mais baixinha no 0. Caso caia no 0, você ganha 36 vezes o valor que bateu ali, tá bom? Então o 0 a gente sempre pega por segurança. Então aqui embaixo do 1 ao 18 nós temos os números baixos, nós chamamos de números baixos. Então quando eu falar assim para vocês, pessoal, peguem os números baixos do 1 ao 12. Eu estou falando sobre essa primeira gama de números aqui que vai do 1 ao 18. Lá na outra ponta, do 19 ao 36, nós temos os números altos. Posso tanto colocar uma ficha aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, uma ficha de 30 nos números altos, tá? E da mesma forma, ele vai me trazer um retorno aí menor do que se eu jogasse de forma direta na mesa. Então aqui, ó, eu coloquei uma ficha de 30, tá? Vamos ver se vai bater aqui nos números altos, só para vocês verem como funciona. Aqui eu joguei com uma ficha e preenchi todos, da mesma forma que eu poderia preencher todos, né? Um de cada vez, com uma fichinha ali para ter um lucro um pouco maior. Aqui a chance aumenta, mas, ó, bateu na terceira dúzia, tá? Nos números altos que nós estamos falando, bateu na terceira dúzia e nos números altos, voltou 60, então volta sempre o dobro. Quando eu aposto aqui nessa linha de baixo, volta sempre o dobro. Aqui nós temos os números pares, esse even aqui são todos os números pares. Ou seja, quando eu seleciono aqui os números pares, tá? No even eu pego todos os números pares aqui da roleta. O ODD aqui é os números ímpares. Então se eu coloco uma ficha aqui, eu pego todos os números ímpares da roleta. Acabei de colocar uma ficha aqui, tá? Então não deu tempo de eu tirar. Mas, por exemplo, se cair um número ímpar agora, por exemplo, eu vou ganhar R$30. Apostei 15 e volta a 30. Então são maneiras fáceis de você observar e de você jogar. Aqui nós temos, ó, 3 números ímpares que saíram nas últimas 3 jogadas. Pode ser que siga a tendência ou pode ser que quebre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números ímpares. 7, 8, 9 números ímpares. Tá? Caiu o número ímpar. Ganhei de novo. Então aqui nós temos, olha só isso. Temos uma sequência de 10 números ímpares. Não caiu nenhum número par. Então ela está seguindo um fluxo, está seguindo uma sequência. Então nós podemos jogar só nos números ímpares e só nos números pares. Logo ao lado temos as cores, vermelho e preto. Funciona da mesma forma. Paga 1 por 1. Coloquei 50, vai voltar 100. Coloquei 100, vai voltar 200. Aqui seria a maneira mais simples de nós jogarmos. Pô, vou entrar ali, vou colocar milão, vou colocar 500 no preto. Nem sei o que eu tô fazendo. Cara, se cair no preto, tu ganha R$2.000 se você apostar 1.000. Se você apostar 1.000 no vermelho, você ganha R$2.000 também. Então, é um jogo que te traz uma probabilidade de 50% de chance de você ganhar apostando dessa forma. Mas é claro, nós vamos sempre buscar observar os números, as sequências de cores e as regiões que a bolinha está buscando na mesa. E claro, sempre lembrando do 0. Se eu pegar a cor, o 0 fica de fora. Se cair no 0, não importa mais nada. Se você apostou no preto ou no vermelho, você vai perder. Então o 0 você sempre lembra. Pô, vou pegar o 0. Tá? Então no quadrante aqui, ficou claro para vocês como se aposta? Sim ou não? Ficou claro? Números baixos, números altos, ímpar, par, vermelho, preto, primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ok? O 0 sempre de fora, de forma bem simples, ele é da casa, então nós sempre cuidamos do 0, tá? Logo aqui em cima, vou explicar para vocês bem rapidinho, e o tempo voa, pessoal, 9h24, meu Deus, tá? E o tempo voa. Logo aqui em cima, espera a rodada acabar, já vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, 22, beleza. Logo aqui em cima, nós temos as fichas. Tá, caiu o número aqui, aparece o número do resultado. Nós temos as fichas, que são os valores da nossa aposta, né? Que elas vão
até 5 mil, mas você não consegue apostar 5 mil nos números exatos, você consegue apostar até ficha de 500 nessa mesa, tá? E aqui nós temos a opção de desfazer, quando eu erro, por exemplo, eu desfaço, eu volto uma jogada, ó, volto as duas, ou de cancelar naquele xizinho. Aquele xizinho, quando tu faz uma entrada errada, se der tempo, você vai perto no x, ele zera e você não entra naquela jogada, ok? Então, bem simples, forma bem direta. Vou explicar rapidinho aqui sobre a race para vocês, sobre a pista, para que vocês entendam como a pista funciona. Nós utilizamos muito a pista para fazer as nossas entradas. Praticamente todas as entradas que nós fazemos em cima de números exatos, nós utilizamos a pista porque ela é mais fácil, né, de ser localizada e mais fácil de fazer as entradas e também de fazer as entradas de forma mais ágil. Aqui do lado da race nós temos um número e umas flechinhas. Aqui nós podemos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. O que significa isso aqui? Qual é a funcionalidade disso aqui? Todas as vezes que eu colocar o número X aqui, significa que o número que eu pegar na race vai ser estendidos pelo tanto de casas ao lado. Por exemplo, aqui está selecionado duas casas. Se eu clicar aqui na race, por exemplo, no número 31, eu vou pegar nessa entrada o número 14 e o 20 e vou pegar o 9 e o 22, ou seja, dois vizinhos para cada lado. Se eu clicar uma vez no 0, vai dois vizinhos para cada lado também. Por exemplo, eu cliquei no 0, vou pegar o 26 e o 3 também, o 32 e o 15 também. Se eu aumentar aqui para 5, por exemplo, olha só, já vai pegar os 5 números ao redor. E olha como atualiza ali no quadrante, de forma organizada. Ó, peguei os 5 números ao redor, o 0 e seus vizinhos, tá? Então aqui vou remover. Se eu colocar duas fichas, mesma coisa. Vou pegar o 0 e seus dois vizinhos. Então isso aqui facilita muito as nossas entradas, tá? A pista facilita. Por quê? Porque nós identificamos a entrada e buscamos as regiões. Em muitos momentos nós vamos jogar em números exatos, mas na maioria das vezes nós vamos buscar proteger as regiões. Como essa bolinha ela é malandrinha, pode ser que ela caia no 0 de forma exata, mas pode ser que ela busque a região do 0 e bata num 32, bata num 15. Então nós sempre vamos proteger as nossas apostas quando nós percebermos que é preciso. Dessa forma, protegendo com vizinhos laterais, protegendo com laterais, para que a nossa aposta seja bem sucedida. Então a race ela funciona de forma bem simples, ela é dividida por quatro partes. Nós temos os números tiers, nós temos os números órfãos, os voices e temos a zona do 0 também, que é essa zona aqui. Beleza? Logo acima nós temos a nossa timeline. A timeline ela nada mais é do que os últimos 10 resultados das últimas 10 rodadas da roleta, pessoal. Ou seja, aqui nós temos do 10 ao 19. Nas últimas 10 rodadas da roleta foram esses números que caíram na mesa. Então nós se baseamos com ela para termos as confirmações da nossa entrada. Por exemplo, nós confirmamos a nossa entrada no último número, no número do meio e no primeiro número subsequente da rodada da roleta. Agora caiu 15, por exemplo. No final da timeline nós temos o 13. No meio da timeline nós temos o 31. Então não temos confirmação nenhuma de entrada aqui, tá? Nem puxando pro último número que é o 5, nem puxando mas tá puxando, por exemplo, aqui nós temos uma confirmaçãozinha para a segunda dúzia. Ó, confirmou no 13, confirmou no 22, confirmou no 15. Só para vocês entenderem como funcionam as tendências. Número preto e número preto. Então, a partir da timeline, nós conseguimos fazer uma observação bem rápida e bem incisiva para nós operarmos. É claro, se não tivermos tempo de abrirmos as estatísticas, que eu já vou mostrar para vocês aqui também de forma bem rápida. Tá? Então nós jogamos aqui na race, olha lá o número que foi buscar, buscou o número 30, quebrou completamente, mas confirmando aqui ó, também uma outra possível entrada. 33 vai cair lá para baixo, ó, observa só. 33 caiu para baixo, temos aqui no meio 31 e 34 e aqui temos novamente o 30 confirmando o início da timeline. Então aqui o desenho está bem claro, pessoal. Da mesma forma que o desenho das cores aqui também está bem claro, ó. Preto quebrou com vermelho, preto quebrou com vermelho, preto quebrou com vermelho. Se fosse para entrar em uma cor, eu entraria no vermelho, confirmação no início, no meio e no final da timeline, mas pode ser que o padrão mude. Então, só para vocês entenderem como funcionam as observações de forma bem clara, tá? Vamos ver se vai bater no preto, né? Observando de forma bem diretiva, bem rápida, sem muito diz que me diz que.
Ó, buscou o 3 vermelho, tudo bem. Pode ser que ela quebre no preto agora ou mude a sua posição, né, e o seu algoritmo para cor constante se tornar o vermelho. Tudo certo, mas veja como ela respeitou aqui, ó, de forma bem direta essas duas primeiras entradas. A entrada correta seria aqui entre esse 15 e esse 30 que caiu, tá bom? Então lá em cima, pessoal, agora nós temos as apostas favoritas e o horário já foi. Temos aqui as nossas apostas especiais. Aqui nós temos uma fileira aqui de números do 0 ao 9, ou seja, todas as vezes que nós formos jogar por terminais de números, nós vamos preencher aqui nessa estrelinha. Ó, estrelinha, apostas especiais, aqui nós temos do 0 ao 9. Se eu apertar, por exemplo, aqui no 3, todos os números que tem o 3 no final vão ser preenchidos na mesa, ou seja, 13, 13, 23 e 33. Se eu apertar no 2, todos os números que tem por final 1 vão ser preenchidos da mesma forma. 1, 11, 21 e 31. E assim prosseguem todos os terminais, tá? Então aqui nós fazemos jogadas em cima dos terminais. Terminais nada mais são do que os últimos números da dupla de números, tá? Ou do número isolado, tipo 5, 15, 25 e 35 são números com terminais 5. Ficou claro aqui para vocês os terminais? Sim ou não? Ô Jordan, faz um chama na galera lá que vai operar, 9h30, pode falar para eles entrarem nesse mesmo link. Beleza, Jordan? Beleza, já vou chamar lá. Fala para eles já entrarem nesse link que eu só vou concluir aqui e a gente já vai para as operações. Pessoal, então ali são os nossos números terminais, tá? Outra estatística aqui que nós temos que é o nosso mapa. Esse aqui é o cérebro da roleta. Todas as entradas que nós fazemos, nós vamos para essa bússola que se chama estatísticas, gráficos, diagramas e números, tá? Então aqui nós temos no gráfico circular nada mais, nada menos do que análise das últimas 500 rodadas, tá? Mas nós podemos diminuir também, por exemplo, até as 50 últimas jogadas. Com base nessas últimas jogadas, nós temos o controle de quais são os números que a bolinha está caindo mais vezes. Por exemplo, aqui, ó, agora, nas últimas 50 rodadas, nós sabemos que o número 36, o número 30 e o número 19 são os nossos números quentes, ou seja, são os números que mais estão caindo, são os números que mais estão batendo aqui na nossa mesa. Beleza, pessoal? E também nós podemos, né, aumentar aqui o nosso gráfico, por exemplo, para os últimos 200, para os últimos 100, mas nós vamos sempre usar as últimas 50 rodadas para não ter um panorama tão extenso, né, do fluxo da roleta, e sim o mais atual, porque nós estamos operando naquele momento específico, então não tem por que a gente ter um panorama aqui nessas estatísticas de forma tão longa. Aqui no diagrama, logo ao lado do gráfico circular, nós temos a descrição do gráfico circular. Então, por exemplo, aqui nós temos os números quentes, ó, caiu 6 vezes no número 3 nas últimas 50 rodadas, caiu 8 vezes no número 3 e caiu 15 vezes no número... e caiu 3 vezes no número 15, tá? Troquei aqui. Caiu 3 vezes no número 8, caiu 3 vezes no número 10 e caiu 3 vezes no número 15. Então, nossos números quentes que mais estão batendo aqui na mesa são os números 8, 10 e 15. E aqui ao lado nós temos os números frios. Quais são os números frios? São aqueles números que a roleta não buscou nenhuma vez nas últimas 50 jogadas. A gente precisa ficar muito ligado nesses números frios, por quê? Porque a hora que a mesa mudar o seu fluxo, mudar os seus padrões, a mesa vai buscar exatamente esses números que ninguém está jogando em cima, porque sabe que não estão caindo em momento nenhum. Então, aqui no nosso caso, nas últimas 50 rodadas, o 29, o 23 e o 18 são os números que não caíram nenhuma vez, tá? Aqui embaixo nós temos o gráfico vermelho e preto, tá? Que significa qual cor a roleta está buscando com mais frequência. Aqui nós temos o vermelho e aqui nós temos o preto. Igualados, então ela está distribuindo bem, não tem nenhuma cor que está puxando
com mais intensidade, então aqui fica bem difícil de nós darmos um palpite, por exemplo, na próxima cor que vai cair, ou qual cor que está buscando de forma mais complexa, tá? Então, tipo, vou jogar por cor, David. Então você vai vir aqui e você vai observar isso aqui, cara, ó. Tá caindo mais no vermelho? Tá caindo mais no preto? Pô, os números quentes que mais estão batendo são números vermelhos? Não são, tá? Aqui está igual, está batendo mais nos números pretos. Aqui embaixo nós temos números ímpares e números pares. Está caindo mais nos números pares. Opa, já sei que está caindo 4% a mais nos números pares. Aqui embaixo, números altos e números baixos. Está caindo 60% nos números baixos. Opa, já vou ficar mais ligado. Já são praticamente aí 20% a mais de possibilidades de eu acertar uma entrada jogando aí nos números pares e nos números baixos, buscando a cor preta, tá? Então aqui embaixo nós temos também a confirmação dos números quentes, ó, aqui em cima 8 e 10, números baixos, pretos. Aqui nas dezenas nós temos uma base aqui das dúzias, né? Primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia. Aqui nós temos no gráfico a tendência é buscar mais a terceira dúzia, então 42% das vezes que ele busca uma dúzia, 12 números específicos no quadrante, ele está buscando aqui a terceira dúzia, e ao lado nós temos a coluna, que são essas fileiras inteiras aqui na horizontal. Aqui no nosso gráfico, terceira dúzia é a dúzia que mais está batendo. Então, de forma bem simples, esse aqui é o nosso mapa. Nós se baseamos as nossas entradas muito com base nesses gráficos aqui, tá? E logo ao lado, os números, os últimos números de resultados que caíram na roleta, beleza, pessoal? Aqui vai ser a única vez que nós vamos utilizar os últimos 500 resultados. Por quê? Porque aí nós vamos ter um resultado mais amplo, tá? Deixa eu identificar aqui bem rapidinho para vocês uma sequência de análise, só para vocês compreenderem como funciona aqui de forma bem simples, e já vamos começar a nossa operação, pessoal, tá? Deu uma atrasadinha aí de 6 minutos, mas é muito importante para a galera que estava assistindo aí, para a gente concluir isso de forma bem direta, tá? Então aqui, ó, nós temos o 15, vamos ver aí o 15. O 15 buscou, olha aqui, ó, já caiu uma sequência aqui para vocês compreenderem, ó. 15 aqui embaixo, coloquei a flechinha no 15, nós conseguimos perceber que o 15 buscou o 30 aqui na última timeline. 15 puxou o 30, aqui embaixo o 15 puxou o 35, ainda na casa dos 30, mas lá embaixo nós vemos que o 15 puxou o 30 de novo. Ou seja, pô, aqui dava para fazer uma entradinha com duas fichinhas na mesa, 35 e 30. Entradinha básica, uma entradinha segura, sem colocar em risco a nossa banca, né? Por quê? Porque nós temos confirmação de que ela está buscando 30, e se não buscar nessa, ela vai buscar nas próximas jogadas com certeza, a não ser que ela encerre o seu ciclo, tá? Então vamos ver lá o número que bateu, se teve, ó, 31, buscou a casa do 30 mais uma vez, tá? Então é muito importante nós se basearmos aqui nesse quadrante. Beleza, pessoal? Então, espero que ficou claro aí para vocês que participaram aí do basicão. Fez sentido para vocês? Sim? Não? Ficou bem?